E eu vou fazer aquilo que você adora que eu faço aqui, meu irmão. Abra a sua Bíblia lá no Sermão do Monte. Pronto, aí já bugam a meia dúzia já. Cadê o Sermão do Monte? Vai procurar no Google onde está o Sermão do Monte. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Hoje a gente vai falar do 5, uma parte do 5. E aí o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é um resumão aí do reino de Deus. Então quando você fala, poxa vida, eu queria aprender mais sobre o reino de Deus, acerca do reino de Deus, como que é esse reino, do que ele fala, do que ele trata, você vai lá e lê Mateus 5, 6 e 7. Não é tudo que é o reino de Deus, mas você tem um resumo aí legal para você estudar, para você pensar mais sobre isso. Você pode ler aí Mateus 5, 6 e 7. Eu quero falar, meus irmãos, do começo desse texto. Mateus capítulo 5, versículo de 1 até o 12, vai tratar das tão famosas bem-aventuranças. Meus irmãos, as bem-aventuranças, ou aquele que é bem-aventurado, isso significa dizer aquele que é feliz, aquele que é muito feliz, aquele que é mais do que feliz, é um bem-aventurado. E eu queria falar nesta noite, meus irmãos, da tão buscada felicidade. Temos até um filme, né, bem legal de assistir, A Procura da Felicidade, né, um filme que nos inspira de algumas formas ali. Obrigado, minha filha. Sobre trabalho, né, sobre correr atrás dos sonhos, sobre superar as dificuldades. Mas a abordagem desse filme, ainda que muito interessante, ela no final mostra a felicidade como a realização daquele pai, realização de sonhos. Agora o cara administra muito dinheiro, muitas contas, então agora ele pode realizar aquilo que ele sonhou para ele, para o filho dele, mas aquilo não fala nada de reino de Deus. Aquilo não associa nada a nossa felicidade ao reino de Deus. Há coisas boas? Sim. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, que as melhores coisas desta terra ficarão nesta terra. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor nos aponta como caminho de felicidade. Como caminho daquele que é feliz. Como caminho daquele que é muito feliz, como caminho daquele que é mais do que feliz. De forma, meus irmãos, que a nossa tão buscada ou tão sonhada felicidade não vai estar em outro lugar senão na presença do Senhor. Amém, igreja? Agora, estar na presença do Senhor não se refere só a um lugar físico onde se adora, como Jesus vai falar em João 4 para a mulher samaritana, não é mais adorar aqui ou adorar ali. O Pai está procurando outra coisa. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. O único povo que pode adorar o Deus verdadeiro é a igreja, é o povo de Deus. Aquele que nasceu do espírito, aquele que nasceu da verdade. Aquele que agora teve o seu comportamento transformado, aquele que teve o seu coração transformado e tem uma felicidade que vem de dentro para fora. E não existe nada fora do coração habitado por Jesus que possa trazer felicidade. Amém, meus irmãos? Mas a gente está na nossa correria sempre. A gente entende que quando melhorar um pouco de grana, aí a gente vai ser feliz. Que quando a gente conseguir a nossa promoção, a gente vai ser feliz. Que quando nós tivermos um casamento, a gente vai ser feliz. Que quando tivermos filhos, aí a gente vai ser feliz. E a gente vai colocando várias coisas e dando nome àquilo de felicidade. E não é muito incomum
Nós olharmos no retrovisor da nossa vida e falar, poxa vida, pastor, eu achei que eu ia ser feliz quando acontecesse tal coisa. Aconteceu e a felicidade foi embora. Até eu fiquei feliz naquele momento, mas depois passou, depois acabou. Aquele outro filme que nós vimos de antigo, chamado Clique. O rapaz lá tem um controle remoto da vida e fala, eu vou adiantar aqui, só até a parte onde eu vou ser feliz. E ali passam vários anos, aquele filme é muito legal para nos ensinar algumas coisas sobre a vida, mas por mais que nós aprendemos com aquele filme, talvez se pudéssemos, a gente adiantava para o capítulo onde a gente é feliz, né? A gente age na nossa vida caminhando por atalhos para alcançar a felicidade, para que isso chegue de forma mais rápida. Eu conversava hoje com uma irmã que comentava de uma situação de um pai com uma filha e falava assim, poxa, ele tenta suprir a ausência que ele tem na vida da filha, dando presentes, falando sim para tudo que ela quer. Então nós temos um pai trabalhando muito, ganhando muito dinheiro para poder dar uma melhor vida para a filha, mas ao mesmo tempo ele tem que usar muito desse dinheiro para tentar suprir a ausência que causa na filha. Tudo isso correndo atrás da felicidade. Quando eu for promovido, quando eu abrir outra loja, quando eu mudar de emprego, a gente está sempre colocando a felicidade ali adiante. Vamos ler o texto, meus irmãos, de Mateus capítulo 5. Diz assim o versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que tiveram antes de vós. Oremos. Senhor Deus, nós somos o teu povo, ó Pai, estamos diante do Senhor, diante da tua palavra e diante do teu Espírito Santo. Nessa noite nós louvamos o Senhor com canções, com ações, com atitudes, com orações, ó Pai. Nós já declaramos a tua santidade. Agora, por graça e por misericórdia, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos da tua direção. Então, ó Pai, fala conosco, através do teu Espírito e da tua palavra. Cumpre a tua palavra, Deus, de que o teu Espírito nos conduzirá a toda a verdade. Que assim seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o tão famoso Sermão do Monte é um momento onde Jesus está ali com as multidões, e ele sobe em um monte, se assenta ali e começa a ensinar o povo. Ensinar sobre o reino de Deus, como é o reino de Deus. Havia a antiga aliança, haviam rituais, e agora o Senhor está falando como que funciona o reino de Deus, e como são os valores, e como muitas vezes é invertido aquilo que a nossa natureza humana quer, e aquilo que o reino de Deus propõe.
E é muito interessante, meus irmãos, nós observarmos que nessa bem-aventurança, todas elas, além de colocar a pessoa num estado de mais do que feliz, ele coloca uma promessa, ele coloca o cumprimento de algo no futuro. Começando pelo primeiro, bem-aventurados humildes de espírito. Algumas versões vão falar pobres de espírito, que às vezes confunde com algo material. Não é isso não, meus irmãos. Não é pobreza não, é humildade diante do Senhor. É reconhecer, meus irmãos, que sem Ele nós não somos nada. Que sem Ele nós não podemos fazer nada. É muito comum nós nos apoiarmos no nosso próprio conhecimento. Nós nos apoiarmos na nossa experiência. Não, mas eu sou o pastor. Eu sou líder de ministério, eu estou a vida toda na igreja, mas eu sou crente há muitos anos, eu já fiz muita coisa, e aquilo vai tomando o nosso coração, e aquilo vai virando uma soberba. De forma que nós estamos na igreja, hoje de manhã eu falei sobre o ministério da reconciliação, mas às vezes nós olhamos um irmão meio de cima assim, né? Afinal de contas, a minha situação não é tão ruim como a dele, ou a minha situação é melhor que a dele. E a Bíblia vai nos ensinar, já desde o Antigo Testamento, que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda, e a soberba a ruína. Assim como aqueles que forem humilhados serão exalta, mas é difícil ser humilhado, né, meus irmãos? Dói na carne. É difícil ser humilde. Mas hoje, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para nós. Para olharmos para a palavra de Deus e dizer, se a palavra de Deus está declarando isso, se o próprio Jesus está declarando isso, é porque é possível que nós vivamos isso nas nossas vidas, meus irmãos. E às vezes a nossa vida está correndo, como eu sempre digo, num piloto automático, não se importando tanto com o que a palavra diz. Imagina que eu vou me humilhar e pedir perdão. Imagina que eu vou me diminuir se é que a pessoa que errou comigo. E aqui o Senhor está nos ensinando, olha, esse caminho da tão procurada felicidade, aquele que é mais do que feliz, ele tem esse espírito humilde. E é justamente quem tem esse espírito humilde, é a quem pertence o reino dos céus. Meus irmãos, é impressionante o quanto conviver com crianças nos ensina sobre Deus. O quanto que a criança, na sua inocência, na sua pureza, no seu entendimento limitado da vida, o quanto ela nos ensina sobre Deus. E às vezes eu estou lá com Noah, e ele faz uma coisa, ele faz uma arte ali ligado no 220, e eu chamo a atenção dele, e aí ele me olha assim, pai, desculpa. Meu irmão, aquilo me desmonta de um jeito. Não importa nem o que ele fez, só o jeito que eu falei, ele já desculpa. E às vezes eu olho essa reação dele e falo, nossa Senhor, mas eu devia agir tanto assim com o Senhor, eu devia pedir desculpa tão prontamente. E o Senhor nem fala nervoso comigo como eu falei com meu filho. Ele reconhece no coraçãozinho dele, no entendimento dele, na pureza dele, na humildade dele. Ele fala, pai, desculpa. A Ivy também não é para expor não, mas ela também tem esse hábito. Ela já pede desculpa logo, fala, pai, desculpa, o que eu tenho que fazer e tal. E a Bíblia vai dizer que nós devemos ser como as crianças. E quantas vezes nós não somos, meus irmãos? Ah, não, eu não. Ah, eu vou agir desse jeito? Eu vou pedir perdão? Eu vou lá reconciliar? Não, a pessoa se quiser que fale comigo. A pessoa se quiser que me procure. E o versículo falando, olha, a felicidade, aquele que é mais que feliz, ele vai passar por esse caminho aí da humildade. Deles
A eles pertence o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus está preparado para nós, meus irmãos, sim ou não? Entenda, meu irmão, o caminho da felicidade passa por nós termos humildade nas nossas vidas. Primeiro de tudo, humildade diante do Senhor. A gente luta com o Senhor, né? A gente tem a história de Jacó lutando com o anjo para receber a bênção, né? Aí a gente acha que tem que ficar lutando com o Senhor. O Senhor fala, a gente endurece daqui. O Senhor fala, a gente desvia de cá. O Senhor pega na nossa ferida, ele fala, não, Senhor, não é comigo. O Senhor fala no nosso coração, a pena que o irmão fulano não veio. E o Senhor falando com a gente desviando. O Senhor falando, seja humilde, aprenda com a humildade, para que você possa ser e ter o reino dos céus. É isso que o Senhor ensina. O que diz Filipenses 2, meus irmãos? Vocês lembram? Que seja a vossa atitude como foi a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou, não quis tomar o lugar de Deus, não quis ser igual a Deus, antes se esvaziou e se humilhou para morrer aquela morte humilhante por todos nós. Meus irmãos, o caminho para que nós tenhamos a felicidade da parte de Deus, do ensino de Deus, da palavra de Deus, passa pela humildade nas nossas vidas, amém? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Claro, meus irmãos, que muito das nossas lágrimas, se expressam no momento da nossa dor, por uma coisa pessoal. É uma dor intensa na minha alma, é um problema de saúde, é o medo de uma situação, é o medo da morte, é uma situação na minha família, é uma situação entre meus familiares, é uma tristeza profunda, enfim, muito das nossas lágrimas tem a ver com isso, e ainda que seja só isso, a promessa do Senhor é que um dia estaremos diante dele e ele secará toda lágrima, amém, meus irmãos? Mas muito mais do que isso, quando nós falamos de reino de Deus, nós temos que chorar sim, meus irmãos, por aqueles que estão perdidos, chorar pela maldade no mundo, chorar porque o ser humano tem ficado, parece que cada vez pior. Há um tempo atrás, quando nós queríamos condenar o comportamento de alguém, a gente fala assim, poxa, mas essa pessoa age feito um animal, não controla seus instintos. Essa pessoa não consegue se controlar, parece um animal fazendo as coisas. Eu não sei se você viu, acompanha, mas essa semana eu pude ver uma matéria onde pessoas, um grupo já, escolheram viver como animais. Os irmãos já viram isso, não? Nunca viram? A pessoa, ela coloca algo como se fosse uma extensão no braço, uma extensão no outro, para que ela consiga caminhar como se fosse um animal, e ela vive como um animal. Escolheu viver como aquilo. Diz que se identifica como aquilo. O que eu vi essa semana era ovelhas, pessoas que se identificavam como ovelhas. Você fala, nossa pastor, que loucura. Exatamente, meus irmãos. Exatamente. Pastor, o ser humano está perdido. Está perdido faz tempo e parece que está se perdendo ainda mais. E assim, a gente ri por causa do absurdo, né? Mas são essas situações, meus irmãos, que de certa forma deviam nos fazer chorar, sabe? O quanto o ser humano está afastado de Deus. O quanto o ser humano tem escolhido ficar longe da imagem e semelhança de Deus. Meu irmão, se você não quer ver desgraça, você não pode ligar a TV aberta à tarde. Tem um jornal competindo com o outro
para ver quem mostra a desgraça maior. Você fica com medo de sair de casa, irmãos. A gente tem visto, nós ouvimos agora mais recente aquele combate lá em Israel. Há mais de um ano temos guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Temos guerras acontecendo no mundo, meus irmãos, que nós nem lembramos mais, nem sabemos. Em outros países da Ásia e da África, o povo lá está em guerra civil. O mundo jaz no maligno, meus irmãos, e a gente não vai poder recuperar tudo. A gente levando o evangelho, a gente vai poder recuperar aqueles que creem. Mas a situação da humanidade deveria nos fazer chorar. A situação de alguns familiares nossos deveria nos fazer chorar. A situação de pessoas à nossa volta deveria nos fazer chorar. A gente não está mais sensível. Talvez a gente já cansou de chorar. Talvez a gente só está conseguindo chorar pelos nossos problemas. Agora, o que nós entendemos da palavra de Deus é que aqueles que choram serão consolados. Meu irmão, chore na presença de Deus, abra o seu coração, rasgue o seu coração lá e ame a Deus acima de todas as coisas. Mas fruto inclusive desse amor deve transbordar para o nosso amor ao próximo. Deve transbordar para quem está à nossa volta, meus irmãos. A gente não pode viver de uma forma indiferente, não nós, não a igreja, não o povo de Deus. A gente não pode entrar nessa conversa do mundo que a nossa felicidade está no dinheiro, está na fama, está na relevância, está no crescimento. A alegria do Senhor para as nossas vidas só está na prosperidade financeira. Isso não é verdade, meus irmãos. Eu não sei se você tem chorado, talvez não. Eu não sei se você tem sentido a dor do outro. Eu não sei se você entendeu o ministério da reconciliação para a sua vida. Mas o caminho que nos leva à felicidade, de acordo com a palavra de Deus, passa por nós chorarmos. Por nós mesmos, pelos nossos pecados, por aqueles que estão perdidos, porque nós seremos consolados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Meu irmão, mansidão está muito difícil. Se você dirige em São Paulo, mansidão está cada vez mais difícil. Mansidão, meus irmãos, é uma capacidade que nós temos que ter, muitas vezes, de não reagir. Às vezes nós entendemos que aquele que é manso é bobo. Aquele que é manso, as pessoas tripudiam dele e ele não faz nada. Meus irmãos, mansidão está muito mais ligada ao autocontrole, ao controle do espírito. Você vai até encontrar pessoas calmas ou mansas que não são habitadas pelo Espírito Santo de Deus, mas essa mansidão aqui, que mostra o caminho da felicidade, é aquela que o Senhor gera em nós. Não podemos esquecer que isso é um fruto do Espírito, irmãos, que é gerado em nós. Como que você é visto, como que você é conhecido. E talvez nós temos procurado a felicidade em tantas coisas, sem olhar para o que o próprio Senhor Jesus falou: você tem que ser manso, você vai herdar a terra. Lembra quando o salmista está orando e ele fala: Senhor, restitui em mim a alegria da sua salvação. Meus irmãos, quem é que pode roubar essa alegria? O que pode substituir? Se nós temos plena convicção de quem nos salvou e para onde nós vamos, por que a gente está tão estressado? Por que a gente está tão nervoso, está tão impaciente? A gente tem certeza daquele que nos salvou. A gente tem certeza para onde nós vamos. Por que tanto nervosismo? Essa semana eu estava conversando com a Gabriela, minha esposa, diante de uma situação, e ela falou: poxa vida, amor, como é que a gente vai resolver isso agora? Eu falei: amor, Deus está no controle como Ele sempre esteve. Vamos orar. Não sei o que vai acontecer. Que porta Deus vai abrir? Como que Ele vai fazer?
Não sei, meu irmão, minha irmã, mas meu amor, mas vamos nos acalmar. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Nós temos buscado. Calma. É fácil ter mansidão? Não sei, às vezes sua personalidade já é mais calma. Às vezes sua personalidade já é mais estourada. Espírito Santo de Deus vai agir para que você tenha mansidão. O caminho da felicidade está em sermos mansos, porque os mansos herdarão a terra. Amém, meus irmãos? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E você vê, meus irmãos, que algumas dessas promessas, se você tentar fazer uma barganha aqui com Deus, uma troca, não vai dar certo, irmãos. Porque algumas coisas, então descobri, o segredo da felicidade é esse, então eu vou ter fome e sede de justiça, e aí à noite eu já vou estar farto. Não sei, meu irmão. Eu sei que o Senhor, como eu disse, prometeu restaurar todas as coisas. Se não for aqui, vai ser lá diante dele. Porque quando a gente fala de justiça, primeiro, parece que para todos os lados que nós olhamos, nós vemos injustiça. E quando é uma injustiça contra nós, a gente fala que quer justiça, mas na verdade a gente quer vingança. A gente quer resolver do nosso jeito. Não, a pessoa não pode me fazer isso e ficar por isso mesmo. Ela tem que pagar de algum jeito. Não é isso que a Bíblia está falando. Assim como vai falar no próprio Sermão do Monte, no 6,33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas não serão acrescentadas. Nós devemos ser contra, sim, a injustiça, meus irmãos. Nós devemos, sim, falar de forma profética. Olha, tem pessoas sofrendo abuso. Olha, tem pessoas sendo escravizadas. Acontece aqui, meus irmãos. Aqui na Zona Sul ainda não sei como funciona. Mas lá no centro de São Paulo, a região central, tem um povo lá que é escravizado. E todo mundo sabe. E continua acontecendo. E eu creio sim, que a igreja tem que pregar contra isso, agir contra isso, sempre que possível. Que a gente tem que ter sede de justiça, sim. A gente tem que ter sede e fome de justiça, de fazer o bem, não nos cansar de fazer o bem, não deixar de fazer o bem para quem está ao nosso alcance, senão estaremos sendo omissos. Agora, por exemplo, falando sobre justiça, existe um rei de justiça, amém, meus irmãos? Em algum momento ele é injusto? Não. E ele trará justiça sobre todas as coisas, a seu tempo, a seu modo. Pastor, e se isso for acontecer só na eternidade? O que eu faço? Meu irmão, você vai ser bem-aventurado, mais do que feliz, se você continuar vivendo, tendo fome e sede de justiça, porque você vai ser farto. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente chama de justiça o que a gente pensa. A gente chama de justiça a ideologia política que a gente defende. A gente chama de justiça o que eu acho justo. Mas nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e, se quisermos encontrar a tão sonhada felicidade, obedecer a palavra para que sejamos bem-aventurados por ter fome e sede de justiça. E aí você fala, pastor, mas isso é tão difícil. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos capacita. A graça do Senhor nos sustenta para a gente viver uma luta, né, ou várias, por dia. E aí você olha para esse texto e fala, pastor, mas como eu posso ser isso? Meu irmão, a gente está na mesma construção. O Senhor um dia começou uma obra nas nossas vidas, e Ele é fiel, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez você olhe para essas bem-aventuranças e fale, bom, pastor, essa aqui eu estou indo bem, não, essa aqui eu estou indo mal. Ixi, pastor, essa aqui então, nunca. Então é nós nos colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, essa é a sua palavra. Eu quero viver isso aqui, me ajuda, me capacita, me santifica. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Misericórdia, meus irmãos, é quando alguém que pode nos dar um castigo, abre mão desse castigo. E isso é o que o Senhor Jesus faz conosco todos os dias. Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Amém, meus irmãos? É assim que nós recebemos misericórdia. E nós devemos ser misericordiosos. E é muito interessante que cada uma dessas bem-aventuranças, elas afetam a nossa relação com as outras pessoas. Você sabia, meus irmãos, que na maioria das vezes, nós ferimos mais as pessoas que nós falamos que mais amamos? Tem pessoas que você fala, eu morreria pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu cônjuge, pelo meu filho. E com essas pessoas é com quem nós agimos com menos misericórdia. Devemos ter misericórdia com todos. Mas às vezes nós temos mais misericórdia com os de fora do que com os de dentro. Isso vale para casa e, no meu entendimento, também vale para a igreja. Às vezes a gente tem pouquíssimas misericórdias com o irmão da igreja. Irmão, errou, acabou, já era, não quero mais saber. Imagina se o Senhor pudesse nos tratar assim. Ou poder ele pode, né? Imagina se ele nos tratasse. A questão é, devemos ser misericordiosos, porque alcançaremos misericórdia. E na verdade nós já temos vivido isso, meus irmãos. Se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A palavra de Deus vai dizer assim: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí você fala, pastor, realmente, limpo de coração está difícil. Ele é enganoso. Quando eu confio nele, eu não consigo viver nada disso. Eu tenho confiado nele, eu tenho quebrado a cara, eu tenho colhido só coisas que eu não consigo. É possível ter o nosso coração limpo, meus irmãos? Sim ou não? Somente com o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. Somente, meus irmãos, quando nós, quebrantados diante do Senhor, quando nós estamos com o coração do jeito que o Senhor não rejeita, quebrantado, contrito, arrependido, assim como fez o salmista, a gente se coloca diante de Deus e fala, Senhor, cria em mim um coração puro. Porque Ele não é. Ele é vingativo, Ele é rancoroso. Eu estou deixando aqui algumas amarguras ter lugar no meu coração. Tem parente que eu não olho na cara. Tem irmão da igreja que se eu vejo eu desvio o caminho. Tem pessoas no meu trabalho que eu não tolero. Irmãos, é aquilo que eu disse pela manhã. Nós devemos ser conhecidos pelo amor. Se a gente está agindo desse jeito, como que a mensagem do Senhor vai chegar através de nós? Se nós não formos misericordiosos, se nós não tivermos fome e sede de justiça, se não formos mansos, se não chorarmos, se não formos humildes, como que nós levaremos a mensagem? Se nós não formos limpos de coração, meus irmãos, como que nós vamos testemunhar do que fomos alcançados? Versículo 9 diz assim, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu não sei, meus irmãos, como foram em outros tempos, mas nós vivemos em tempos que precisa-se muito de pacificadores. As pessoas estão brigando por nada. As redes sociais, que podem ter um bom uso, sim, mas elas têm disseminado cada vez mais um ódio.
ódio, cancelamento. Pessoas estão perdendo o emprego, dinheiro, conta, o que quer que seja, por conta do que se faz ou não nas redes sociais, por causa de ondas de ódio que são digitadas, algumas de forma anônima. Outras falando, olha, vamos nos juntar aqui para atacar fulano, e a gente ataca, acaba com uma reputação. Eu não sei se os irmãos viram essa semana o vídeo de um segurança de shopping. Viram ou não? Eu nem posso falar tudo, porque está na internet, né? Mas é um segurança de shopping que entendeu que estava havendo um excesso lá de um casal homossexual num shopping. Ele foi lá e falou assim, olha, vocês precisam, né, dar uma segurada aí. Essa parte não aparece. Mas na cena seguinte, já tem um celular ligado, filmando segurança, aos berros, e alguém falando, você é homofóbico. Você não faria isso com um casal hétero. Fala seu nome. Irmãos, eu vi isso num dia pela manhã. Tinha acontecido há poucos dias, mas talvez eu estava atrasado nas informações, porque à noite daquele dia a informação já era, funcionário é demitido, não sei o que e tal. Por que que aquele funcionário foi demitido? Porque a rede social foi lá e fez pressão no empregador, o empregador foi lá e mandou o empregado embora. Irmãos, isso está acontecendo todo dia na rede social. E aí os malandros, né, os caras que são muito espertos, no outro dia eu já vi lá, campanha, vaquinha na internet, porque o segurança foi mandado embora e tal, e está sem dinheiro, vamos ajudar. E aí o pessoal está tão na emoção, e foi todo mundo mandando dinheiro para a vaquinha. E era um golpe. Depois saiu o pronunciamento do rapaz, falando que sim, ele tinha saído da empresa, mas que não era ele que estava fazendo aquela vaquinha, e já tinha ido tantos mil para a vaquinha lá na internet. Irmãos, tá difícil saber o que é verdade na internet, sim ou não? Antes a gente tinha televisão, jornal e revista, vamos dizer assim, e rádio. E aí o que vinha de lá, você tinha credibilidade. Ah, beleza, essa é a rádio tal. Ah, não, aqui é a revista tal, o jornal tal tem uma credibilidade. Quando vem a internet e fala, olha, agora você não é mais refém das mídias, agora você pode ver a verdade depois delas. E aí todo mundo ficou feliz e falou, agora sim, a internet vai nos falar a verdade. Até que a internet começou a falar um monte de mentira. E hoje, meus irmãos, para você ter certeza se uma coisa é verdade ou não, você tem que ficar pesquisando na internet. Para achar qual foi a fonte, da onde veio. Será que isso é verdade mesmo? Algumas pessoas, sem pesquisar, começam a divulgar notícia falsa. Isso gera um incômodo, no mínimo, gera um transtorno. Lembra alguns anos atrás, uma moça que foi confundida com uma sequestradora de crianças, foi no litoral, se eu não me engano. Não entendi? Guarujá ou Praia Grande, né? Falaram, olha, essa moça aqui sequestra criança para rituais. E avisaram algumas pessoas e pegaram aquela mulher e espancaram ela até a morte. Eu vi uma matéria sobre isso, colocaram ela no colchão, viva, e tentaram atear fogo várias vezes, com ela ainda viva. Mas não pegou fogo o colchão. Do outro lado do linchamento público dessa mulher, está a polícia querendo entrar e a comunidade não deixa. Mataram a mulher.
E ela não tinha nada a ver com sequestro de criança, ela não tinha nada a ver com ritual. Falaram, tem sim, ela está com uma Bíblia vermelha lá, que é a Bíblia do Satã, e não era uma Bíblia de verdade, só que com a capa vermelha. E a mulher morreu, porque alguém falou uma mentira, e alguém acreditou, e ela perdeu a sua vida. Eu estava vendo a entrevista com a filha dela, que na época era criança e hoje é adolescente. Meus irmãos, o mundo precisa de pacificadores. Nós somos bem-aventurados, meus irmãos, como nós somos pacificadores. Quando nós separamos a briga e não incentivamos. Quando nós fazemos morrer uma fofoca, ao invés de dar andamento nela. Você quer ver morrer uma fofoca? É você resistir à tentação de querer ouvir, de passar para frente. E quando a pessoa falar com você, você falar, você já falou com fulano, já falou com a pessoa? Não, então vamos lá falar com a pessoa. Acabou ali, meus irmãos. Pelo menos com você. Pelo menos com você. Uma vez um irmão me procurou, era um diácono da igreja onde eu participava. Ele falou, pastor, eu queria falar com você desse irmão fulano aí que te ajuda. Você quer falar dele para mim, irmão? O que você quer falar? Era líder? Era o rapaz que me ajudava? Eu falei, o que você quer falar? Não, porque ele isso, ele aquilo, ele isso, ele aquilo. Aí eu falei assim, irmão, você já falou isso para ele? Porque, salvo engano, é isso que a Bíblia orienta. Se tem alguma coisa contra o irmão, fala com ele primeiro. Irmão, se não tiver jeito, se ele não quiser te ouvir, eu vou ser o primeiro da lista a querer te ouvir. Mas fala com ele primeiro. Ele falou, não, já falei. E aí ele estava falando de frente para mim e atrás assim era um corredor da igreja. Enquanto ele falava isso, esse irmão passou por trás dele no corredor. Eu falei, irmão, espera só um pouquinho. Ô fulano, vem cá um pouquinho. Não, Pax, estou correndo aqui. Não, vem cá um pouquinho. Que o irmão quer falar algumas palavras aqui com você. Aí o irmão me olhou e falou, você não disse que já falou? Então agora vamos lá. Não, veja bem, é que eu queria que você... pipocou, irmão, gaguejou e não falou nada do que tinha falado. Sabe quando aquele irmão me procurou de novo para falar de qualquer pessoa? Nunca mais. E eu não quis causar guerra entre eles, e graças a Deus não causou. Não causou, ficou tudo bem. Mas acabou esse assunto. Não voltou mais. Pelo menos não comigo. Talvez agora fosse até falar mal de mim para outra pessoa. Pô, fui falar com o pastor, ele me expôs lá pro irmão que eu estava falando mal. Ninguém conta a história assim, né? Mas se ele foi falar mal de mim por isso, não tem problema, porque o próximo versículo fala sobre isso. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser pacificadores. Irmãos, a gente precisa ir com calma. Irmãos, a gente não sabe as lutas que os nossos irmãos aqui estão passando. Alguns se conhecem mais do que outros, têm uma afinidade, uma amizade. Mas às vezes, meus irmãos, a gente julga sem saber, sem conhecer, sem entender qual é a luta, sem saber qual é a dor, nada. Não importa, é isso, não fez, está acabado. Calma, irmãos. Vamos agir como os pacificadores. Além de ser o caminho da felicidade, esses que serão chamados filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lá no versículo 6 ele fala que é bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. E meu irmão, saiba você que por ter fome e sede de justiça, é bem capaz que você seja perseguido. Se você se levanta para falar o que é o reino de Deus, ou os valores do reino de Deus, você vai virar motivo de piada.
As pessoas não vão te chamar mais para certas coisas na firma, na faculdade, não vão querer mais sua presença, vão falar mal de você. Meu irmão, e daí? O que tanto nós temos que defender a nossa honra? Que honra? A gente foi comprado, meus irmãos. Comprado por alto preço. E de novo, não estou falando que a gente tem que ser bobo. Se alguém está falando algo de nós, vai lá e procura a pessoa. Agora, tem gente, meu irmão, que não gosta de você. Não sei se você sabe disso, né? Queria te dar essa notícia triste, mas tem gente que não vai com a sua cara. Tem gente que não só não quer o seu bem, como quer o seu mal. E tem gente que quer isso para você porque você é cristão. Porque você tem uma vida diferente. Porque você não aceita viver no mesmo sistema, no mesmo estilo que aquela pessoa vive. E aí só por isso ela precisa atacar você. Afinal de contas, se sua vida estiver certa, você que fica indo na igreja, as pessoas falam, então você é o certinho, né? Então você é o santinho, né? Então você não faz isso. Fala isso, persegue mais, jovem. Quanto mais você persegue, mais eu sou bem-aventurado. Quanto mais eu tiver que sofrer por amor a Jesus e por testemunhar de Jesus, que sofra. Mas, irmãos, a verdade é que a gente não está disposto a sofrer nem um pouquinho. Como eu falei das redes sociais, né? Tem gente que não leva desaforo para casa nem em rede social. Se a pessoa fizer um comentário, a pessoa já vem e manda um textão, como a gente fala. Então, meus irmãos, viver buscando, tendo fome e sede de justiça, pode nos colocar em situações aonde nós seremos perseguidos. E aqui o versículo 12, a última parte, ele fala assim: e assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. De verdade, irmãos, já houveram crentes muito melhor do que nós, que foram perseguidos, que foram presos, que foram mortos, que estão sendo mortos hoje por não negar Jesus. E esses são bem-aventurados. Versículo 11. Quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem, disserem todo o mal contra vós. Olha como o reino de Deus inverte tudo. Você está sendo injuriado, perseguido, estão mentindo sobre você, falando mal. A Bíblia vem e fala, se alegra, regozija, exulta. Porque enquanto isso acontece aqui, de você ser perseguido pela sua fé, por buscar o reino de Deus, por servir a Deus, lá do outro lado, lá na eternidade, as coisas estão mudando. Olha o que diz o texto, meus irmãos. Versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Talvez aquela situação que mais tem roubado a nossa alegria, porque você tem sido perseguido, as pessoas têm mentido, as pessoas querem o seu mal, querem te derrubar, querem puxar seu tapete. São justamente essas coisas que estão fazendo com que seja grande o vosso galardão. Meu irmão, seja bem-aventurado em todas as situações. Decida ser. Decida agir como alguém de Deus. Decida reagir em algumas situações ou não reagir para a glória de Deus. Para que você possa encontrar a tão procurada felicidade. Meus irmãos, em nome da felicidade, as pessoas se colocam em situações terríveis, das quais elas disseram, eu nunca vou fazer isso. E olha ela lá, correndo atrás da felicidade. Eu nunca vou sonegar imposto, eu nunca vou fazer nada errado. Aí aparece uma oportunidade, está lá a pessoa fazendo errado, porque vai ganhar mais dinheiro.
Eu nunca vou me envolver com uma outra pessoa, eu nunca vou trair minha esposa, eu nunca vou trair meu marido. Passa o tempo, vem a tentação, a pessoa cai, está lá fazendo aquilo que diz que não quer fazer, buscando a felicidade, buscando ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Essa frase é dita, espalhada aí aos 4 ventos. Algumas propagandas na televisão vão falar: olha, você tem o direito de ser feliz. Olha, só se vive uma vez. E o Senhor falando: olha, você agora está numa vida que você tem que mortificar a carne. Você tem que mortificar os seus desejos. Você não pode atender todos os seus desejos. E a televisão, a mídia, a internet, a propaganda lá antes do vídeo que a gente quer assistir, falando que a gente tem que aproveitar a vida, que a gente tem que gastar nosso dinheiro com aquilo que nos traz status. E aí tem acontecido muito que as pessoas têm gastado o dinheiro que já não tem, para tentar impressionar quem não tem importância nenhuma. E a pessoa está endividada, mas a foto no Instagram, felizona. Essa semana eu também vi a declaração do Jim Carrey. Sabem, o ator que fez o Máscara, Grinch, Mentiroso, Todo-Poderoso, Sim Senhor. Vários filmes de Hollywood ele fez. Mas já faz um tempo que eu tinha visto uma entrevista dele falando da depressão. Né? E ele falava: poxa, eu estou sempre fazendo papéis divertidos e tal, mas na verdade eu sou muito triste. Os irmãos se lembram daquele ator Robin Williams, que fez vários filmes, Patch Adams, todo mundo chora com aquele filme. Fez um monte de filme falando sobre boa vida e tal, e acabou tirando a própria vida, porque estava numa profunda depressão. Esse rapaz, o Jim Carrey, essa semana falou assim, falou: olha, o melhor personagem que eu fiz foi justamente o Jim Carrey. Porque essa alegria toda que vocês veem em mim, eu nunca tive. Eu sou uma pessoa profundamente triste. E tudo que vocês sabem de mim era só um personagem. Um cara que sempre passou alegria, inspirou outras pessoas no ramo dele lá, na comédia. Uma pessoa que sempre trouxe risada através da sua arte. Triste. Não sabe ainda o que é a verdadeira alegria, não sabe o que é a felicidade. E agora nós, povo de Deus, nós já temos isso, meus irmãos. Então o que será que tem nos atrapalhado de viver como um bem-aventurado? São as lutas, as dificuldades, as dores, as tribulações? Não, não. Isso vai acontecer sempre, meus irmãos. Se nós acharmos que a nossa felicidade está em não ter problema nenhum, aí que você nunca vai ser feliz mesmo. A questão é, apesar dos problemas e dificuldades que temos, somos felizes. Amém, meus irmãos? Aí a palavra vem e fala: olha, quando você estiver passando por provação, tenha por motivo de muita alegria. Pastor, não dá para ser alegre na provação. Dá sim, meus irmãos. É só nós entendermos aquilo que o Senhor tem como propósito. E enquanto nós não entendermos, nós crermos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos? Que nessa noite o Espírito Santo possa nos lembrar que a verdadeira alegria e a felicidade que às vezes nós tanto procuramos está em obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus às vezes significa ser perseguido, às vezes significa chorar. Às vezes significa ser manso, às vezes significa ser humilde. Mas a verdadeira felicidade, o Senhor Jesus nos ensinou que mais do que felizes são esses que fazem essas coisas. Isso valia ali para os primeiros crentes que estavam conhecendo Jesus ali, a mensagem do reino de Deus. Isso vale para nós, meus irmãos. E isso valerá para a igreja de Jesus até que ele venha nos buscar. Amém, meus irmãos?